Olá, amigos! Hoje o tema é amor líquido. Quem não precisa entender um pouquinho desse assunto? Eu trouxe uma especialista, a psicóloga Jéssica, que veio novamente contribuir com o canal. E aí, Jéssica, eu tenho tantos conhecidos, homens e mulheres, que iniciam um relacionamento, estão aí 4, 5 meses se dedicando, tá tudo bem, de repente a pessoa some. A pessoa não entende o que aconteceu e fica se questionando, será que tem alguma coisa de errado comigo e tal, e de repente vai até parar num consultório e até descobre que depois foi trocado por outro. Esse é o tal do amor líquido ou faz parte do jogo do namoro? Não, acho que a gente pode nomear assim como o amor líquido, né? Porque o amor líquido nada mais é do que uma dificuldade de relacionamento, de uma maneira franca e honesta. Então, quando não se dá isso na relação, desculpa, mas não... Mas a culpa do outro, não da própria pessoa. É uma troca, né? Então, a partir do momento que, se eu quiser me relacionar de forma líquida com você e você permitir... E como que eu percebo que a pessoa está líquida se fazendo... que tá apresentando pro pai, tá apresentando pra mãe, tá fazendo, como tá chamando de namoro, tá às vezes até no Facebook, nas mídias. Como que eu percebo que a pessoa está manipulando e tá mentindo? Muitas das vezes a pessoa não tem a intenção de mentir. O que ela faz nada mais é do que se adequar, né? Então ela sente que você tá com uma expectativa e ela se adequa a ela. Então ela sente que você quer... entra no jogo. Isso, ela entra no jogo. Então, o caminho, né, que eu falo, pra gente evitar esse tipo de relacionamento é desde o início a gente já colocar na mesa todas as questões, né, todas as minhas expectativas sobre você, sobre mim, os meus medos, meus receios, porque daí a pessoa não fica tentando te impressionar com algo que muitas das vezes nem é o que você realmente quer. Né? Então tem relacionamentos que, ela deve estar querendo que eu leve ela para conhecer meus pais, eu vou levar. E às vezes a pessoa nem quer. Né? Então assim, porque o outro também não falou, né, o que ela pensa sobre o relacionamento, um faz o que acha que o outro quer para agradar e aí depois isso cansa ou surge alguém com quem a pessoa consegue ser mais leve, né, ou com quem a pessoa consegue ser mais tranquila, consegue ser mais ela mesma e aí ela fala, não, né, nada a ver a outra pessoa, o meu negócio é com essa pessoa e não tem muito a ver com amor, tem muito mais a ver com essa relação. Né, a forma como ela se estabelece comunicação, né, assertividade. E de que forma afeta uma pessoa um trauma, por exemplo, um trauma desse? Porque acaba causando um trauma efetivo, às vezes. Sim. A pessoa não quer mais se relacionar porque tem sido contínuo esse tipo de problema, vamos dizer assim. Sim. A gente trata muito no consultório, eu falo que o maior relacionamento que os meus pacientes têm é comigo. Porque é uma forma da gente ressignificar o que é uma relação, né? E por que comigo? Porque comigo você pode ser franco, né? Comigo não tem julgamento, não precisa ter essa preocupação. Então eu falo, se é pra você tirar uma referência de relação, tira da nossa, né? A nossa. Por quê? Porque aqui você vai ser franco, eu vou tentar te ajudar sempre da melhor maneira possível, tentando sempre perguntar para entender você. Então tem coisa melhor do que uma relação como essa? Jéssica, e há alguns indícios psicológicos da mentira, o que a pessoa está manipulando, fazendo para agradar? Sim, a gente consegue perceber, tanto que muitas pessoas perguntam, falam assim, mas como você sabe que o paciente não está mentindo? Né? Não é uma preocupação que eu tenho, eu falo, se a pessoa quer contratar uma hora ali para ficar mentindo para mim, achando que está mentindo, eu falei, a gente fica, não tem problema nenhum. Mas você percebe? Percebo. E quais são os sinais? Os sinais exigem uma série de observações, eu acho que tem a ver com a questão clínica mesmo, da nossa formação, mas a gente consegue perceber postura, tom de voz, linha de raciocínio, a própria segurança ou a própria preocupação que a pessoa tem em se validar naquilo que ela está falando, né? Então não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a pessoa conta e quer que você demonstre que você está acreditando, né? Então, não, pode ter certeza que foi isso e usa muito, né, essa ênfase que é para mim ter certeza, de que eu não posso ter dúvida, que não é para mim ter dúvida. Então a gente percebe isso muito, tanto na fala, postura, né, a forma como a pessoa se apresenta naquele caso,
a gente consegue perceber. Jéssica, aí num relacionamento que a pessoa está totalmente envolvida, como é que ela racionaliza, faz essa análise para ver se a pessoa está mentindo? Eu acho que tem muitos sinais, dependendo das situações. Então, nos casos de traição, por exemplo, é muito mais explícito, o comportamento muda, né? Tem vários sinais, desde celular, desde cuidado com a roupa, cuidado com o carro, cuidado da satisfação. Isso fica muito mais claro. Ela muda os hábitos? Isso. Agora a gente tem outras questões que ficam presentes no relacionamento, ou algum tipo de vício, ou algum outro tipo de compulsão que a pessoa esconde, às vezes por medo, por não saber lidar, igual a compulsão por pornografia, né? É muito difícil, porque a pessoa vai ter todo um jogo de cintura para que você não perceba, ou a compulsão pelo trabalho, então ela vai trazer isso com uma naturalidade de que precisa trabalhar, né? De que olha só, é pra gente ter. Então assim, é uma mentira, que a pessoa está se enganando, né? Então, quando é claro, quanto mais claro é para a pessoa que está mentindo, mais fácil para você perceber, mas às vezes não é tão claro assim. É só o tempo, né, que a gente consegue a pessoa conhecer, também está se enganando e ela começa a mentir para você sem perceber, para justificar os comportamentos dela, e aí você também não vai perceber, porque não é uma questão consciente, entende? Então, cada caso a gente vê ali os nuances, né, da situação. Bom, agora mudando um pouco, né? Existem muitas mulheres independentes e a submissão no relacionamento é importante para alguns homens. Por quê, Jéssica? Acho que isso tem a ver com a formação e a criação da pessoa. Então, tem muitas pessoas da nossa geração, por exemplo, que não lidam bem com isso. Por quê? Cresceu num lar onde a mãe era submissa e muitas vezes submissa por opção. Ela gostava daquele lugar, né? Então, às vezes ela traz isso com muita leveza, né? Então, meus pais são casados há 50 anos e sempre funcionou. Por que você tem que ser assim? Por que você não me obedece? Né? Por que você não me respeita? Então, eu tive um caso, né? Hoje ela ainda continua comigo, mas ele não, onde vinha muito isso, né? A referência que ele tinha de família era de submissão. Já a referência dela, que era uma outra geração, era de liberdade de escolha, de decisão, né? Então, a gente passou por muitos conflitos, né? A gente fazia o acompanhamento do casal, mas ela não se sentia à vontade de colocar os pontos de vista dela, que eram de bases, né, da liberdade que ela sentia, que ela tinha por direito. Ele tentava, de várias maneiras, conduzir ela naquilo que ele queria, né? Então, manipular, então, transformar ela na mãe dela, digamos assim, e acabou que não deu certo, né? Porque ele não colocava as cartas na mesa, tipo, quero que você seja assim. Ele falava, gosto do seu jeito, né? Você é muito boa nisso, mas não aceitava quando ela escolhia a roupa. Então, ela colocava a roupa para sair, não, né? Você pode, mas comigo não, né? Você tem todo esse direito, você tem toda a liberdade, mas comigo eu não quero. Estudar quando? Vamos ter o filho primeiro? Sabe, tipo, levando em conta aquilo que ele queria e não necessariamente a vontade dela, né? Então acaba que não dá muito certo quando a gente tem esses desarranjos nesse sentido. E será que é por isso, no caso da submissão, que alguns homens preferem as mais novas? Varia. Eu acho que depende da mais nova, né? Depende, né? Então tem aquelas pessoas que não se percebem como inteiras. E aí ela se contenta muito com aquilo que é ofertado dos mais velhos, né? Então aí é fácil de lidar, porque daí ela acredita que tudo que ela precisa é aquilo que ele dá. Agora tem as mais novas que não. Não importa o que você me der, eu quero saber quem eu sou, quais as demandas que eu tenho, e isso faz toda a diferença. Tá, e um outro tema assim que também acho que cabe a gente conversar, que é sobre relacionamento, alguns homens reclamam que as mulheres são interesseiras, por outro lado as mulheres respondem que não, elas estão procurando segurança. O que você tem a dizer sobre isso? É os dois, né? Eu acho. A mulher realmente ela procura segurança, e a segurança financeira ela está muito atrelada nesse bem-estar enquanto casal, né? Enquanto lugar, enquanto esposa, mulher. E a questão dos homens acharem que as mulheres são interesseiras, porque muitas são. Muitas são, de verdade. Então, assim, tem mulheres que realmente buscam, né, ser sustentada, que buscam esse lugar, né, de
de dependência, né? E aí acaba que generaliza, né? Tem mulheres que não querem. Mas a maioria das mulheres, né, toma a liberdade de falar, mas o que elas querem, na verdade, é de ter essa segurança financeira, né? De saber que, tá, não vou ter que arrumar 3 empregos, sabe? Pra gente conseguir ter uma vida, pra gente conseguir ficar junto, né? Então, realmente, elas têm uma expectativa, sim, com relação à renda, com relação, né, à estabilidade, mas não é isso que define, né? Acho que não é isso que norteia. Se ela se apaixonar, ela se apaixonou, né? Eles vão dar um jeito de adequar. E para finalizar, qual recado você pode dar para a mulher ou homem que passou por um amor líquido e está aí sofrendo e precisa de uma palavra? Eu acho que a gente tem que olhar mais um pouquinho, né? Eu acho que todos nós, inclusive eu, para ver o quanto a gente está disposto, né, para o outro. Né? Muitas vezes a gente se envolve nessas relações porque a gente não quer se doar, a gente não quer se entregar, a gente não quer ter que lidar com aquilo que vem do outro, né? Porque a partir do momento que você se relaciona com alguém que é autêntico, alguém que coloca na mesa, né, aquilo que ela é, aquilo que ela representa, aquilo que ela acredita, às vezes assusta, a gente não quer. A gente quer lidar muitas das vezes com pessoas mais superficiais, não tem tanto problema assim, só que a gente se engana, né? Porque na verdade não, eu sempre falo, escolha então o defeito que você quer que a pessoa tenha, porque vai ter. Né? Então tem gente que lida melhor com pessoas que têm vício em videogame, tem gente que lida melhor com pessoas que têm vício em trabalho, tem gente que lida melhor com pessoas que têm vício pela comida. Cada um lida, mas então se é escolha, você quer lidar com alguém que tem dificuldade, com o quê? Porque se você quiser fechar os olhos e achar que você vai achar a pessoa perfeita, não vai. Você vai acabar se relacionando de forma líquida com alguém, esperando que a pessoa seja, e a pessoa também vai entrar, né, nessa atmosfera e vai ficar naquela troca fingindo ser quem não é, e aí vai acabar. E aí a gente fica nesses movimentos repetitivos. Ou às vezes procurando só relacionamentos superficiais, né? Que as pessoas se encontram apenas para terem momentos. Isso. Né? Então, se você não quer ter uma relação líquida, se você não quer passar por esse tipo, né, de situação, pense como é a sua postura diante da relação. Você está fazendo diferente ou você está fazendo tudo da mesma forma como você sempre fez, que não deu certo? Então, o primeiro passo é esse, é se perceber, tentar fazer diferente realmente, entender quando o outro fala, tenho dificuldade com tal coisa, né? Coloque para a pessoa também, não, tenho dificuldade sim com isso, sinto ciúme sim, sinto insegurança sim, né? Ainda não é uma coisa que eu lido, né, de uma maneira tranquila, né? Vai ter episódios que eu vou sim pegar um pouco no seu pé por insegurança, mas não me entenda mal, e não só pegar, não querer que a pessoa perceba, disfarçar, aí o outro se incomoda, mas não quer fazer falar, de perfeito, e aí quando você vê acaba uma coisa que poderia ser incrível por falta de dedicação, por falta de cuidado, por falta de diálogo e por falta de amor ao próximo também, né? Porque enquanto a gente não aprender a nos amar e amar o outro como eles são, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai acabar ficando sozinho. Muito obrigada, minha Jéssica. De nada, é um prazer sempre. Que possa ter contribuído com você também. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal para continuar tendo essas conversas, esses bate-papos que a gente está tendo. E não esquece de compartilhar. Essa aqui vai pro making off. Jéssica, faz o merchan! Ai, eu não consigo. Consegue sim! Vai, Jéssica. Eu nunca fiz merchan de mim, acredita? Instagram, alguma coisa, algum contato? Tem. Pode passar por embaixo, assim. Tá gravando? Tá. Gente, quem precisar, quem se sentir à vontade aqui com meu jeitinho diferente, pode me procurar, Jéssica Jorge, _psicóloga, no Instagram, a gente tem conteúdo, lá tem meu WhatsApp também. A agenda tá um pouquinho, né, cheia, não tem horários por enquanto, mas quem quiser fazer contato, fica à vontade, tá? O WhatsApp vai aparecer aqui embaixo, então quem quiser já anota, tanto para si, quanto para indicar para aquela pessoa que você sente que precisa, tá bom? Obrigada!